está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Essa semana estamos estudando Moroni 1 a 6. Estamos na semana de 2 a 8 de dezembro. E o tema da nossa aula é a fim de mantê-los no caminho certo. Hoje nós temos uma convidada, vocês vão notar que a Letícia não está aqui, se vocês estiverem só escutando, vocês não vão ouvir a voz dela. A Letícia está de férias lá na Flórida, estamos com muita inveja dela. E saudades. E saudades. E vocês vão ouvir a voz da Débora, nossa convidada. Débora, muito prazer. Eu não conheço você, você é da mesma ala que a Carol, certo? Sim. Conta um pouquinho pra gente quem é a Débora, mãe, esposa, trabalho, tudo. Eu sou da mesma ala da Carol, nos conhecemos lá, né, Carol? Isso. Eu sou mãe de 3 meninos, o Vitor, o Thomas e o Lucas. Eles têm idades diferentes, o Vitor tem 12, o Lucas tem 2 e o Thomas tem 3. Então eu tenho uma duplinha pequena e um maiorzinho, já com outras demandas. Sou esposa já há 16 anos do meu marido, Rafael. Nós nos mudamos aqui para os Estados Unidos há 8 anos, mais ou menos, e estamos aí. E a Débora deu uma aula sensacional lá ela cobriu uma professora e foi maravilhosa a aula dela. Eu falei, Débora, vamos participar do podcast. E aqui estamos, deu certo. Que bom. Já enlistou você aqui para botar, a gente quer a aula na câmera. E Débora, conta pra gente da sua conversão, como é que é você com o evangelho, assim? Eu fui o primeiro membro da minha família a nascer no convênio, né? Eu sou de uma família bem grande, de 8 irmãos, eu sou a mais nova. Da onde? Nós somos de Curitiba. Curitiba. Os meus pais são maranhenses, os meus irmãos mais velhos nasceram lá e os mais novos em Curitiba. Meio a meio, 4 lá, 4 em Curitiba. Que legal. Sim. A conversão, ela vem vindo, né, como um processo, né, acredito para quem nasceu na igreja e foi criado dentro da igreja com os princípios, né, assim, lá pela adolescência, acho que todo mundo acaba se deparando com as perguntas existenciais, né, exatamente. Porque eu estou aqui, será que realmente isso que eu aprendi é verdade? Nós começamos então a ir atrás das respostas, né, buscar essas respostas. Foi mais ou menos aí nessa época de 14, 16 anos que eu comecei a construir um testemunho, né, buscando essas respostas através de oração e jejum. Perfeito, obrigada. Bom, meninas, vamos começar o nosso estudo. Nós, no episódio passado, terminamos Éter. Então, aqui Moroni, ele tá resumindo, né? Ele tinha os registros, as placas de Éter. E aqui ele tá terminando de fazer esse resumo, colocando tudo junto nas placas maiores. E daí aqui a gente vai agora começar o livro de Moroni, que é super curtinho, mas assim, é sensacional. E eu acho que ainda mais a gente vai ver mais pra frente Moroni 10, né? Um capítulo muito citado por nós membros. E como é bem curto, esses 6 capítulos aqui, eu queria que a gente fosse lendo e discutindo. Se a gente não ler tudo, não tem problema, se a gente for pular, mas é tão curtinho que eu acho que dá pra gente ler 1 ou 2 versículos, comentar. Você tinha dado um nome, não foi, Débora, para esse estudo? Você falou que era... eu disse que é o mini manual de instruções, né, que nós vamos ter aqui como conceder o sacerdócio, né, como eles faziam o sacramento, então algumas regras, né, e algumas ordenanças que ficaram registradas para o futuro, né, então o mini manual, um mini manual de instruções, porque ele já sabia que o seu povo estava ali perdido, né, mas ele sabia que era para pro futuro. E é tão lindo como ele até cita pra gente aqui, ele vai falar, meus amados irmãos, alguma coisa assim, e é pra gente, né? Porque o pessoal, infelizmente, ali já estava bem perdido mesmo. E ele sabia que aconteceu uma apostasia muito grande, né? E quão importante foi ele deixar registrado esse manual, né? Esse mini manual das ordenanças do sacerdócio, para a gente poder
Para poder ser restaurado, né, também. E o que a gente estava falando, né, não tem mais o ia acontecer o que. Agora ele está realmente contando ele mesmo a história. Então, vamos ver o que ele está falando para a gente ponderar e praticar, né? Como que esse manual é hoje na nossa vida, o que a gente tem feito e como a gente pode melhorar o que essas ordenanças têm de impacto na nossa vida. Perfeito. Eu queria que durante esse nosso estudo, não só aqui entre nós 4, mas vocês aí de casa, tanto aqui escutando a gente, ou no seu pessoal quando você for ler tudo, eu queria que vocês se colocassem um pouco no lugar de Moroni. Pensem um pouco nele. Quem era Moroni? Aonde ele estava? Aqui, ó, no livro de Mormon, quando Mormon passa as placas para Moroni. Por quê? Né? Por quê? Porque ele ia morrer. Mormon morreu, né? Então, assim, Moroni, eu fico pensando, às vezes ele não tinha outra opção. Era ele ou era ele que ia continuar esse registro do pai dele, né? E daí aqui a gente vê as datas. Se você for lá no livro de Mormon, capítulo 1, tá lá, 321 a 326 depois de Cristo. E aqui no livro de Moroni, 401 a 421 depois de Cristo. Quanto tempo ele ficou sozinho? 30. Não prometeu nada, mas entregou tudo, né? Fez o melhor dele ali. Muitos anos sozinho, andando, fugindo, tentando fazer esse trabalho que talvez ele nem sabia que ele tinha que fazer esse trabalho. Ele não sabia nem o que, ele não teve opção. Certo. Eu acho que eu tô pensando muito na nossa vida, trazendo para os dias de hoje. Quais são as coisas que a gente tem que fazer sozinhos, que a gente sente que tá carregando, quer dizer, sozinhos, né? A gente sempre sabe que o Senhor tá conosco, mas que às vezes a gente tem que fazer por nós ali, com a ajuda do Pai Celestial, porque no futuro a gente vai ver os frutos, e quão gratos nós somos, porque ele carregou esse fardo que veio com muitas bênçãos, mas com uma responsabilidade muito grande, né? E olha a bênção que é hoje a gente ter, né, os registros, né? Posso ler ali o capítulo 8, versículo 3? Claro. Lá de Mormon. E meu pai também foi morto por eles, e eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro a ordem de meu pai, e se irão matar-me, não sei. Leu 4 também. Portanto, escreverei e ocultarei os registros na terra, e para onde eu vá não importa, né? Então, ele já sabia que o destino dele não seria algo, né, fácil, né? Que ele provavelmente estaria entre os que seriam mortos, ou estaria ali, né, recluso, sozinho, tentando ali se proteger de toda aquela atrocidade que ele estava vendo, né? E ele foi muito corajoso, né? Ele foi muito corajoso de enfrentar, né, todo... Imagine as cenas, né? Eu lembro aqui que em alguma parte lá de Mormon eles falam as terríveis cenas contínuas que os meus olhos presenciaram, né? De guerra, de abusos e de blasfêmias e maldade, do povo completamente decaído, né? E ele viveu uma vida toda nessa situação e no final da vida ainda não ter, né, o conforto e o consolo de ter ao lado dele as pessoas que ele amava, mas de ficar sozinho, né? Apenas com os registros, né? Que acho que era o que trazia consolo para ele. Isso me lembrou o nome da nossa aula, né? Que é a fim de mantê-los no caminho certo. Quem que é esse mantê-los? É a gente. Ele fez todo esse sacrifício para ajudar a gente a se manter no caminho certo. Né? Ainda mais aqui no livro de Moroni, que a gente vai ver as ordenanças do sacramento do batismo, é para que a gente ande no caminho certo. Né? Então vamos começar lá o capítulo 1. Eu vou ler aqui... Acho que não é tão curtinho que eu vou ler. Tá bom. Ele fala assim: ora, eu, Moroni, após haver terminado o resumo do relato do povo de Jared, pensei em não mais escrever. Entretanto, ainda não pereci, e não me dou a conhecer aos lamanitas para que não me matem. E quando eu li esse primeiro versículo, eu fiquei tipo, nossa, muito legal. Porque ele fala assim, ó, pensei em não mais escrever. Depois que ele terminou aqui o livro de Éter, ele pensou que o trabalho dele terminou. Mas ele não pereceu. E ele foi... o Pai Celestial pediu para ele continuar escrevendo. E isso me fez pensar muitas vezes na nossa jornada, nos nossos chamados. Quantas vezes a gente acha que acabou,
Já fiz muito. Já fiz muito. Tô de férias. Né? Agora, finalmente, né? Mas não, o Senhor vai lá. E a gente vê isso bastante. Me lembra lá de volta no comecinho do livro de Mórmon, né? A história de Nefe voltando 3, 4, sei lá quantas vezes voltaram para Jerusalém. Né? O Senhor, ele deu, você vai fazer isso. Né? Saiam de Jerusalém, vamos pro deserto. Pronto, fizemos isso. Acabou ali? Não. Agora vocês vão do ponto A pro B, do B pro C, do C pro D, do D pro E. E ele vai dando pra gente linha por linha, preceito sobre preceito. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E é isso que ele fez aqui com o Moroni. Moroni achou que era essa. Eu vou terminar só aqui o que meu pai estava escrevendo, eu não vou precisar eu escrever. Mas o Senhor falou, tem mais um pouquinho ainda para você fazer. Vocês já tiveram alguma experiência ou algo na vida de vocês que isso aconteceu, que talvez você achou que fosse parar ali, mas o Senhor te mostrou um caminho diferente ou te pediu para fazer um pouquinho mais? Eu fico lembrando de pessoas idosas, para falar a verdade, que acham que às vezes... Acham não, né? Por achismo, né? Mas às vezes tem um problema de saúde, quase morre, e daí fica vivo e ainda precisa fazer algumas coisas, né? Então, tô lembrando de alguns exemplos aqui. E é tipo isso, sabe? Me lembra do Elder Holland. Eu tô doida pra ver se vai sair um livro dele aí, né? Pois é. Que ele ficou super mal. E daí ele conta, né? Ele contou na conferência passada. Passada não, né? Porque agora é retrasada, a de abril desse ano. De que ele teve várias experiências, né? Com o outro lado do véu. Então, e ele deu um baita discurso, né? Então, às vezes a gente acha, às vezes, né? E o chamado dele ainda não tinha terminado. E talvez pra ele já tivesse... É verdade. Poxa, já estou sem minha esposa, já... O que mais tem pra fazer, né? Já tá bom, já posso ir, já posso ir. Eu fiquei pensando que o Senhor, ele nos guia, como você falou, né? Levou de um ponto a tal outro, mas a obediência também das pessoas e o arbítrio conta muito. Às vezes a gente quer certas coisas, certos caminhos, o Senhor nos guia, nos mostra outras coisas que a gente ainda precisa fazer. E às vezes a gente tem que aceitar a vontade do Senhor, né? Porque ou a gente aceita, ou Ele nos torna humilde, porque às vezes outras portas não se abrem naquele momento, coisas que a gente espera, né? E aí o Senhor nos dá outras... de aceitar a vontade do Senhor. Eu sei que foge um pouco, né, daqui talvez do assunto, mas às vezes a gente quer muito uma coisa e o Senhor, ele tem outros caminhos, ele tem melhores caminhos para nós. E a nossa visão é muito limitada. Ele vê além, né? Ele vê além. E Moroni, ele só obedeceu o Senhor, ele aceitou esse chamado e ele fez até o fim. Então, é um exemplo para nós. Perfeito. Que às vezes está acima da gente, né? São propósitos que vão abençoar a vida de muitas outras pessoas. No caso, se aplica, né? Porque apesar dele estar cansado, sozinho, provavelmente um pouco desanimado alguns dias, né? Você viu que ele falou aqui que ele se esconde, né? Assim, não dou a conhecer aos lamanitas, né? Porque senão ele ia morrer. Então, e ele tinha coisa ainda para fazer, né? O propósito. Por isso que a gente tem que ter o nosso propósito, a nossa missão bem claro no nosso coração. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem tanta informação. A gente precisa saber o nosso propósito, né? Pra gente poder se manter firme. Eu tenho uma experiência boba que a gente estava vendo para se mudar e meu marido servindo como bispo no momento, né? E a gente tentou ver outras casas e falou, vamos mudar e tal, mas parece que o Senhor fecharam as portas. E pra mim principalmente, foi difícil, porque eu queria muito mudar. E eu percebo assim que às vezes talvez ou o trabalho dele não terminou, né? A gente precisa aceitar. Ou outras coisas vão abrir, né? Que ainda não foram abertas, mas... coisas pequenas assim, sabe, do nosso dia a dia, que às vezes a gente pensa que pode ser algo grande, né, e são coisas pequenas que a gente tem que aceitar a vontade do Senhor, né. Obrigada. Vamos continuar lendo? Então ele continua assim, porque eis que as guerras entre eles são extraordinariamente violentas, e por causa de seu ódio matam todos os nefitas que não negam a Cristo. E eu, Moroni, não negarei a Cristo, portanto, ando errante por onde posso, a fim de conservar minha própria vida. Escrevo, pois, algumas coisas mais, ao contrário do que pensava, pois supus que já não escreveria.
Escrevo, porém, mais algumas coisas que talvez sejam úteis para meus irmãos, os lamanitas, em algum dia futuro, segundo a vontade do Senhor. E eu gosto muito disso, né? Ele fala bem, eu, Moroni, não negarei a Cristo. E o que estava acontecendo? Quem não negasse ia morrer. E Moroni falou, eu não vou negar. Então ele sabia que ele estava em risco de perder a vida. E eu gostei muito que ele fala, ando errante por onde posso, né? E eu fico pensando, a gente, né, hoje, a gente não tá a risco de perder a nossa vida. Há muitas coisas que a gente pode presenciar na nossa vida que faça com que a gente negue Cristo sem a gente querer negar Ele. E a gente deve evitar essas coisas. Então, Moroni fez de tudo para não estar em lugares onde ele estaria pondo em risco essa convicção dele, né? Que ele não ia negar Cristo. E a gente tá andando em lugares puros, lugares em que a gente sabe que a gente não está a risco de negar. Permanecer em lugares santos. Permanecer em lugares santos. Essa é uma forma, porque se a gente estiver lá numa balada, a gente pode colocar em risco isso. A gente pode ser oferecido com uma bebida e acabar caindo. Ou qualquer outra coisa, um cigarro, ou se a gente está lá no Netflix, mas a gente está vendo Netflix sozinho, no nosso quarto, com a porta fechada, e daí aparece uma coisa... são tentações, né, que vão vir, que não necessariamente nós estamos negando Cristo, mas que estão negando, né? Nós estamos deixando nos manchar pelas coisas do mundo, né? E dessa forma nós estamos, até vamos falar sobre isso mais pra frente, né? Nós estamos tomando sobre nós essa mancha, né? E Cristo falou que não tomais os sacramentos se não estivéis, né, limpos. E se nós não estivermos limpos e a gente acontece alguma coisa com a gente morre por causa de uma coisa pequena, a gente se sujou e se manchou, né? Por uma noitada na Netflix. Vamos dizer assim. Né? Nós estamos negando o sacrifício expiatório de Cristo, porque nós estamos intencionalmente fazendo coisas erradas, estamos nos rebelando, né, contra o que Ele fez por nós, né? Rebelando não é a palavra, estamos fazendo pouco caso do sacrifício que Cristo fez por nós. Né? Acredito que seja isso. Obrigada, excelente. E eu fico pensando naquilo que eu falei para vocês no começo, né, de lembrar que Moroni estava sozinho. Ele não estava também sozinho porque não tinha mais gente na face da terra. Tinha, claramente, porque eles estão aqui falando que os lamanitas estavam lá e eles estavam matando os nefitas. Então existia pessoas ainda. Ele não estava sozinho porque não tinha mais ninguém em volta dele. Ele escolheu ficar sozinho porque ele preferia ficar sozinho do que negar a Cristo. Quando eu li essa parte, eu não pude evitar de pensar nos últimos dias, né? E eu lembrei da escritura lá, que é Mateus 24, versículo 9 e 10. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa de meu nome. Então muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Né? Então nós estamos chegando muito próximo dessa situação, onde nós seremos entregues, porque nós acreditamos em Cristo, e que será requisitado que nós neguemos ao nome dele. E o que faremos? Né? Será que nós teremos a convicção moral, como Moroni teve, de se afastar para não negar, ou então de não negar e sofrer a morte, né? E sofrer mesmo a ceifa ali, como aconteceu, né? Por causa de seu ódio, a mesma palavra, sereis odiados, né? E o que a gente vê hoje em dia? Muito ódio, cada vez aumentando, cada vez mais, né? E o ódio é do lado de lá, mas eles falam que nós é que temos o discurso de ódio, né? Então, como que nós vamos agir agora? Com que qualidade moral nós vamos andar agora nos últimos dias, né? E também lendo isso e pensando nessa questão dos últimos dias, me veio a questão da árvore da vida, de quando Leí teve o sonho da árvore da vida, né? E ele viu o quê? As pessoas provando o fruto e por causa da zombaria,
do prédio, né? Sem alicerce, eles acabaram se afastando, eles tiveram vergonha do nome de Cristo que eles haviam tomado sobre si. E eles acabaram se afastando e muitos nem chegaram no edifício, né? Tiveram a ilusão, eu vou lá no edifício junto com esse pessoal legal, bonito, bem vestido. Mas acabaram se perdendo ali nas trevas nos vapores, né, de escuridão ali. E não chegaram lá. E acabaram se perdendo por causa de coisas tão mundanas, né? E também lembrei da questão da coragem moral de um discurso tem até um vídeo do Elder Thomas S. Monson, que é Dare to Stand Alone, como é que é em português? Ouse ficar sozinho, acho que é em português o tema do discurso dele, que é um discurso que ele deu na sessão do sacerdócio, né? E ele fala aqui, eu até anotei uma parte do discurso: será que temos coragem moral para defender firmemente nossas crenças, mesmo que para isso tenhamos de ficar sozinhos? Como portadores do sacerdócio de Deus, é essencial que possamos enfrentar com coragem quaisquer desafios com que nos deparemos. Lembrem-se das palavras do poeta Tennyson: minha força é como a força de 10, porque meu coração é puro. E ele também fala, nesse mesmo discurso, ele dá um exemplo de quando ele estava na Marinha. Tem até um vídeo que é passado para o seminário, bastante isso, de que chegou o domingo, né? Não sei se vocês lembram desse vídeo, é bem famoso. E o comandante lá fala: os presbiterianos vão para o lugar onde vocês se congregam, os batistas vão para o lugar que vocês se congregam. E ele começou a ficar nervoso, porque ele, eu sou mórmon. E ele achou que ele estava sozinho, porque ele estava nas fileiras mais da frente, né? E daí, quando ele chamou já todas as religiões lá que ele conhecia e sobrou, né? Só ele ali, ele achava que ele estava sozinho. E vocês são o quê? Né? E daí eles falaram: mormons. E daí tinham outras pessoas atrás com ele. E o comandante falou: então vocês vão para onde vocês se congregam aí e não voltem antes das 3 da tarde. Era mais ou menos assim o vídeo. E ele fala ali que ele achava que ele estava sozinho, né? Ali como o único representante, né? Como aqui Moroni foi o único representante. Mas ele teve a coragem moral de dizer quem ele era, né? Que ele era mórmon, né? Então, que nós possamos pensar bastante nessa questão da coragem moral, né? Que nós vamos ter que ter cada vez mais. Já enfrentamos muitas coisas, né? Quem aqui já não sofreu uma perseguição por ser membro da igreja, né? Ou uma zombaria por causa das nossas crenças. E nós temos que nos posicionar, e muitas vezes vamos perder amizades, muitas vezes podemos perder um emprego, muitas vezes podemos perder uma posição de prestígio, mas o que nós não podemos perder, né, é a nossa salvação. Então não podemos negar a Cristo. E muitos negaram, né? Ele falou, fica bem claro, né? Matam todos os nefitas que não negam a Cristo, ou seja, os que negavam e se juntavam aos lamanitas permaneceram, né? Então, e aqui também, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. Então, nós vamos chegar um momento que nós vamos ser denunciados, né? Pessoas nos trairão e a gente vai ter que ter a coragem moral. Né, são os últimos dias, é o que você falou. E esse é o nosso legado. Eu gostei do que ela falou da qualidade moral, achei isso muito profundo. Quais as qualidades morais que eu vou me deparar diante de uma perseguição, diante de um post desse da internet, né? E isso agora me fez lembrar de uma fala de uma professora minha das moças, que ela falava que a gente sempre tem que tomar a decisão de como nós vamos agir antes da situação se apresentar. Então, as escrituras nós sabemos, né, que o livro de Mórmon é para o nosso tempo e para as circunstâncias que nós estamos vivenciando hoje. E aqui nós temos a resposta para as situações, né? Então, qual o posicionamento dos profetas em relação a isso, né? Naquela época que sofreram perseguições e guerras, permaneceram ao lado do Senhor, né? E nós também temos que tomar a decisão hoje. Se eu for perseguido no meu trabalho, e se eu me defrontar com uma situação em que eu preciso defender um tema polêmico, né, que eu sou contra por causa da minha crença, eu vou ter a coragem moral para defender? Eu vou levantar e vou lá stand alone, né, como diz ali o... Ousar ficar, né? Ousar ficar sozinho. É por isso que a gente precisa estar investido do poder do alto, para a gente poder
não com o nosso braço da carne somente, mas através do poder que vem dos nossos convênios. E para mim é o que ficou muito claro. A gente precisa de convênios com o Senhor. Esse dia eu estava conversando com meu marido sobre casamento, a gente estava conversando, né? E as dificuldades que vêm e as coisas alguns pontos que as pessoas falam porque que elas se divorciam e tudo. E muitas coisas a gente vê que a visão eterna ela faz diferença. Mas mais ainda o convênio com o Senhor, né? Então, o que vai vir no próximo capítulo, no 2, no 3, a gente vai aprender sobre isso. Por isso que Moroni fez questão de deixar claro como que Cristo organizou aqui nas Américas, né? E também lá no Oriente Médio, as ordenanças do sacerdócio. No 2 ele fala do Espírito Santo. Acho importante, né? A gente tá falando de saber falar e tal. A gente não vai sobreviver sem o poder do Espírito Santo, sem a revelação. E ele fala, né, no 2:2. E chamou-os pelo nome, dizendo: invocareis o Pai em meu nome, em fervorosa oração. E depois que tiverdes feito isso, tereis poder para conferir o Espírito Santo àqueles sobre quem impuserdes as mãos. E em meu nome conferi-los-ei, pois assim fazem os meus apóstolos. Exatamente, porque o que ele está explicando aqui, que os 12 foram chamados e foi imposto as mãos sobre eles para que eles tivessem essa autoridade, né? Então, onde ele está tirando isso? De terceiro Nef, né? Da visita de Cristo às Américas. Sim, mas aí ele está relembrando, porque é o seguinte, né? Ele sabe que o povo dele vai degenerar totalmente, e que é o que a gente já falou, e que precisa ser colocado de novo. Então, a gente vai ver aqui, ó. No 3, ora, Cristo disse-lhes essas palavras quando apareceu pela primeira vez, e a multidão não as ouviu, mas ouviram-nas os discípulos, e a todos sobre quem puseram as mãos desceu o Espírito Santo, como a Carol falou, né? Então, olha a importância da gente de ter-se o sacerdócio vivo na terra. E aí, vamos começar lá no 3. Maneira pela qual os discípulos que eram chamados de élderes da igreja ordenavam sacerdotes e mestres. Aí, tão legal que ele vai deixar muito claro aqui, sem dúvida, se a gente usa na igreja dos cristãos dos últimos dias hoje, de como a gente vai conferir também o sacramento e tudo, né? Vamos continuar então? Posso só, antes de você continuar, fazer um pequeno... Eu acho tão legal que quando a gente está ensinando as palestras para os pesquisadores, a gente começa falando sobre a primeira visão, né? E falando sobre a importância da autoridade, né? E daí, se a pessoa consegue entender essa questão de autoridade, que a autoridade não estava na terra depois que Jesus Cristo morreu e que foi perdida essa autoridade, que Joseph Smith recebeu essa autoridade, daí é mais fácil da pessoa entender o porquê da restauração e o porquê de tudo isso. Então eu gostei que aqui no capítulo 2 ele deixa bem claro a questão de autoridade. Cristo deu autoridade para os discípulos, e então os discípulos têm autoridade para conferir, para batizar, para fazer todas as ordenanças. Isso é muito interessante, eu estava até pensando sobre isso, porque se alguém parar e perguntar para vocês qual é o traço mais marcante da religião de vocês, o que difere vocês das outras religiões? O sacerdócio. Eu diria que é o sacerdócio, né? Porque é a autoridade de Deus na terra, e essa autoridade foi restaurada, né? Ela foi encerrada, né? Depois que os apóstolos foram perseguidos e mortos, depois de Cristo, foi perdida, né? A linhagem, e depois ela foi restaurada através de Joseph Smith, né? Por seres celestiais que visitaram, né? Pedro, Tiago, João Batista, e restauraram o sacerdócio tanto aarônico quanto o sacerdócio de Melquisedeque. E todos, né, podem gozar, né, desfrutar dessa autoridade vinda, né, dessa linhagem que pode remontar até Cristo, né? E eu até estava procurando uma coisa essa semana e eu achei... eu estava procurando, gente, sério, uns post-its que eu tinha trazido do Brasil. E eu achei, junto na pasta, a linha de autoridade sacerdócio do meu marido. Que legal. Eu não sei se vocês já viram uma linha de autoridade de sacerdócio, já. Eu lembro de ter lido do meu pai quando eu era bem pequenininha, perguntar para ele o que era, ele me explicou. E aqui você consegue ver exatamente, né, da onde veio a linhagem, quem foi dando, quem foi entregando o sacerdócio e passando, né. Então, eu vou ler bem rapidinho, que é bem curtinho do meu esposo. Então, foi o tio dele que passou para ele, Roberto Antônio Rolim. Quem passou foi Nobu.
Suzuki, em Curitiba, que recebeu de Boyke Packer, que recebeu de Joseph Fielding Smith, que recebeu de Joseph F. Smith, que recebeu de Brigham Young, que recebeu de Oliver Crowther, David Whitmer e Martin Harris, né? Que recebeu, né, de Joseph Smith e que recebeu de Pedro, Tiago e João, né? Então, que receberam de Cristo. Que receberam de Jesus Cristo, exatamente. Até que a última palavra da linhagem é Jesus Cristo, né? Até resumir aqui um pouquinho para ficar mais rápido. Então, quando nós recebemos uma bênção do sacerdócio, às vezes a gente nem imagina, né? Isso, né, da linhagem, mas é como se o próprio Salvador estivesse dando essa bênção, né, proferindo essa bênção sobre nós, né, nos dando, impondo a mão nas nossas cabeças. E é o poder que os nossos homens têm, né, o privilégio de carregar e podem abençoar a vida de todos nós, né, de tantas maneiras, curar enfermos, conceder o sacerdócio, nos dar bênçãos de conforto, né, e que maravilha nós podermos ter isso, né, e isso nos difere de tal maneira das outras religiões, e é algo que realmente fortalece o meu testemunho de pensar que nós temos esta autoridade dentro da igreja. E viva hoje novamente na Terra, novamente, né? Na Terra. O Senhor nos ama muito, né? Porque Ele sabe que a gente ia precisar disso, e nós somos mulheres investidas no poder do sacerdócio. Eu também separei uma citação do Elder Jeffrey R. Holland sobre essa questão da autoridade divina, né? E ele fala assim: para agir com a autoridade divina é preciso muito mais do que um simples contrato social. Então não basta eu dizer que eu sou um evangelista, né, e por causa disso eu estou investido de poder para fazer coisas em nome do Senhor, né? Isso não pode ser criado por treinamento teológico ou outorgado por uma congregação. Então, não importa se você estudou teologia ou se você está ali endossado por uma congregação que está te ouvindo, né? Não no trabalho autorizado de Deus. É preciso haver um poder maior do que aquele que existe nos bancos de igreja, nas ruas ou nos seminários. Fatos que muitos estudiosos sinceros de religião já sabiam e admitiam abertamente gerações antes da restauração. A linha de autoridade do sacerdócio de cada portador do sacerdócio na igreja pode ser traçada em uma cadeia ininterrupta até ao ministério dos anjos enviados pelo próprio Filho de Deus e que trouxeram essa dádiva incomparável do céu. Então, Jeffrey R. Holland, nossa característica mais marcante, né, que é o sacerdócio. Então, nós precisamos ter essa convicção, né? Por isso que quando o converso ali que ele está aprendendo, ele entende isso, ele vai perceber que isso é algo que realmente não há em outro lugar, que só há na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que nos concede, então, uma validade, uma credibilidade muito divina, né? E a gente aprende também que o Senhor, ele faz as coisas com ordem, né? Então aqui, de certa forma, né, que vocês falaram que aqui é como se fosse o primeiro manual de liderança, né? Moroni tá botando ordem, ele quer, tipo, botar os pingos nos is, sabe? Para ter certeza de que a gente entende essas ordenanças para que elas sejam feitas corretamente. Você estava no versículo que, Laís? É 2 que você queria ler? Depois de haverem orado ao Pai em nome de Cristo, impuseram-lhe as mãos e diziam: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno sacerdote, ou se fosse mestre, eu te ordeno mestre, a fim de pregares o arrependimento e a remissão dos pecados por intermédio de Jesus Cristo, pela perseverança na fé e em seu nome até o fim. E deste modo ordenavam sacerdotes e mestres, de acordo com os dons e chamados de Deus aos homens, e ordenavam-nos pelo poder do Espírito Santo que havia nele. Então aqui a gente aprendeu que era assim que eles impunham as mãos e eles estavam prontos, os mestres sacerdotes, para realizar, então, o que a gente vai ver aqui no 4 e no 5, né? Que é a oração do sacramento. Vamos olhar, então? Tá, então eu vou ler o capítulo 4, versículo 3, tá? Que essa daqui seria a oração do pão, do sacramento. E antes de eu ler, eu vou ler aqui a oração do pão e a oração da água. E a gente escuta essa oração todo domingo. E eu acho que às vezes passa despercebido do quão lindo. Acho que hoje de manhã, quando eu estava estudando para a gravação, eu li de novo e eu... Nossa, que incrível! A oração lá daquela época, de mais de 2000 anos atrás.
é a mesma, letra por letra, palavra por palavra, hoje. Né? Então eu convido vocês, ao escutarem eu lendo aqui, que vocês façam uma limpa aí no teu ouvido, no teu cérebro, e finja que essa é a primeira vez que você está escutando, que você nunca ouviu. E presta atenção o quão linda e especial ela é. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 3. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão, para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Como a gente transforma as coisas do Senhor, às vezes, em coisas mecânicas, né? Que nós vamos fazendo e todo dia e todo domingo, uma oração mecânica, né? Ouvir uma ordenança de forma mecânica, participar dentro do templo de forma mecânica, e a gente perde, né, esse choque de ouvir, né, pela primeira vez algo tão lindo, né, e vamos transformando isso numa coisa habitual, né, no meio da nossa confusão do dia a dia, da nossa correria de chegar na igreja a tempo pro sacramento. Mas é algo tão maravilhoso e tão lindo, né, pensar que o Senhor nos deu uma ordenança para que nós possamos sempre manter o arrependimento dos nossos pecados e que para nós possamos sempre ter conosco a companhia do Espírito Santo. E é tão profundo que às vezes a gente, por uma besteira, né, como você falou lá, talvez perdida na noite, a gente perde a companhia do Espírito Santo, porque a gente decidiu fazer uma coisa que afasta, né, afasta quem deveria estar perto de nós, né, que foi nos prometido estar perto de nós, que é o Espírito Santo. Por isso, a necessidade do nosso arrependimento diário e da nossa participação semanal nessa ordenança do sacramento, para que nós possamos renovar os nossos convênios, pensar no que a gente fez errado, se arrepender e voltar, e os recomeços, né, novamente, e buscar ser melhor a cada dia, né. E o sacramento é o objetivo pelo qual a gente vai para a igreja, né? Por que você vai para a igreja, Carol? Domingo? Para bater papo comigo. Para renovar os também, né? Para renovar os convênios. Eu tava pensando... Para renovar os convênios. Eu tava pensando nisso que você falou, né? Da gente ficar no automático, né? E às vezes acontece. E nesses momentos, os convênios não servem muito para nós. Eles não estão fazendo efeito, porque os convênios, essas ordenanças, eles existem para nos conectar com o Senhor. Uhum. E se a gente não tem sentido, não tem tido um propósito, então eles não vão servir, né, assim. Então a gente precisa realmente ir com esse intento. Teve um dia que eu fiquei assim, eu perdi um pouco, assim, falei umas coisas que eu não deveria, né, e eu falei naquele momento, nossa, eu preciso urgente ir para a igreja tomar o sacramento. para aquilo me renovar, mas o ato em si, né, me gerou o pesar e me reconheceu de saber como eu posso me arrepender, né, que tomando o sacramento eu ia me sentir mais limpa, né, que se a gente imagina que são os próprios Senhor tá nos servindo, né, se aqueles diáconos, eles estão representando o próprio Cristo, a toalha, né, com o corpo dele embaixo, a gente pensar, né, que ele está sendo coberto ali, né, e a gente comendo daquele pão, tomando daquela água.
E o que essa ordenança, ela é muito sagrada. É muito sagrado falar sobre o sacramento. Se a gente pensa realmente no que é o sacramento e coloca esses olhos espirituais, esse pensar celestial no sacramento, a gente muda, assim, o nosso querer ir para a igreja, né? O nosso querer renovar o convênio, o nosso querer ir ao templo. Porque tudo isso para o Senhor agir na nossa vida, né? E Ele age à medida que a gente faz a nossa parte também, que a gente se permite que Ele haja, né? Então, acho que quando a gente vai para tomar esse sacramento, seja para ir ao templo, lembrar dos nossos convênios, a gente se aproxima do Salvador. E é assim, para a gente ficar aquele 1% melhor, né? 1% melhor. E assim, eu me senti muito bem. Quando eu pude estar lá, eu falei, nossa, hoje eu tô aqui porque eu preciso muito desse sacramento. E faz muita diferença quando a gente tá com esse propósito, né? Às vezes, como você falou, quando é no automático, não é a mesma coisa, né? E por isso que a gente precisa voltar ao nosso pensamento, falar, nossa, eu preciso pensar em Jesus, eu tô com a cabeça já em 1000 coisas. Então, não, deixa eu pensar, eu adoro pensar nos filminhos de Cristo, de lembrar dele. Acho que ajuda muito, assim, quando a gente tá durante o sacramento. Os hinos sacramentais também, né? Os hinos. Nos preparam. Eu gosto de ter essa certeza, né? De que nós vamos na igreja. O hino sacramental sempre vai ser o tema do sacramento, né? Tá lá no manual, né? Sim, o hino sacramental ele tem que ser um hino sobre o sacramento, né? E ele não pode ser mudado, ali não pode ter um hino especial, ali é algo que nós estamos fazendo para relembrar, né, o sacrifício expiatório de Cristo por nós, né? E nos preparar para o sacramento. Então, assim, quando eu tenho dificuldade de me concentrar no sacramento, eu sempre penso no hino sacramental. Porque eu vou me forçar a pensar no sacramento, em Cristo e na expiação. Então, se eu tô com dificuldade, se tá muito bagunçado, ou se eu tô com criança ali perto, eu tento pelo menos ficar com o hino sacramental na minha mente, para me preparar para o sacramento, né? Que aquelas palavras ali vão estar dentro do nosso coração e da nossa mente e vão fazer com que nós tenhamos uma conexão maior com o que está acontecendo ali no momento. Não só no momento de cantar o hino, mas durante o sacramento. E a gente vê que o sacramento ele é necessário para toda semana, né? Acho que a gente já ouviu em algumas aulas da igreja que, mas e se eu já fui batizado, né? Eu quero me batizar de novo. Até meu filho se batizou esse ano e ele falou isso, né? Que ele queria de novo. Aí a gente explicou para ele que ele poderia todo domingo ao tomar o sacramento, né? E daí no capítulo 6 ele vai falar sobre o batismo. Então a gente está falando aqui bastante do sacramento, né? E a gente está falando de renovar convênios também. Quais são esses convênios? São esses que a gente vai fazer aqui no batismo, né? E aí ele fala assim no 6:1. E agora fala a respeito do batismo. E eis que eram batizados élderes, sacerdotes e mestres. E não eram batizados a menos que seus frutos mostrassem serem eles dignos do batismo. Nem recebiam pessoa alguma para o batismo, a menos que se apresentasse com um coração quebrantado e um espírito contrito, e testificasse à igreja que verdadeiramente se havia arrependido de todos os seus pecados, né? Então aqui a gente vai ver a característica de uma pessoa que vai se batizar. Ela precisa se mostrar digna, né? Do arrependimento dela. Então a gente começa com o arrependimento. Carol, você leu o 3 e o 4 pra gente? E ninguém era recebido para batismo, a menos que tomasse sobre si o nome de Cristo, com a firme resolução de servi-lo até o fim. E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo, e seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. Eu adoro esse versículo, porque depois que então a gente, nós somos moldados e purificados, né, também recebendo o dom do Espírito Santo, o batismo pela água, o dom do Espírito Santo, os nomes são registrados, né, e é isso que a gente vê na Igreja de Jesus Cristo, né, dos Santos dos Últimos Dias. E para a gente lembrar, nós sabemos da ministração, né, para que a gente nutra os nossos ministrados e nutrindo pela boa palavra, com a boa palavra de Deus, né, e para manter-nos, todos nós, no caminho certo, né, que é o tema dessa semana do Vem Segue-me.
continuamente atento à oração, confiando no nosso Senhor. Então, que lindo. Aí no 5 ele fala, a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. Então, é exatamente isso que a gente faz, né? Todo primeiro domingo a gente procura jejuar como igreja, né? A gente se reúne e ali a gente fala, a gente presta o nosso testemunho, né? Então, é maravilhoso saber que a igreja de Cristo ela foi restaurada na terra hoje, que a gente faz exatamente tudo isso, né? Posso só comentar em relação ao batismo? A gente acabou de falar do sacramento, né? Falando do batismo. E como você falou, aqui tá falando o que a gente precisa ter ou fazer, né? Para sermos batizados. E a gente acredita que o sacramento é uma renovação do batismo. Exato. Então eu gosto de ler isso pensando que para renovar o meu convênio batismal, para tomar o sacramento no domingo, eu também tenho que assim mostrar de novo, né? assim de novo. Eu tenho que... ele fala, não eram batizados a menos que seus frutos mostrassem serem eles dignos do batismo, a menos que se apresentassem com o coração quebrantado e um espírito contrito e testificasse à igreja que verdadeiramente havia se arrependido de todos os seus pecados, né? Então a gente não pode renovar o nosso convênio batismal sem ter se arrependido. Tanto é que, inclusive, quando a gente comete certos pecados e a gente confessa, né, com o bispo, às vezes o bispo pode falar, você vai ficar um domingo sem tomar o sacramento, um mês, eu não sei quanto tempo, mas, né, porque você não pode renovar esse convênio em pecado, sem ter mostrado esses frutos que eles fazem, são as ações, se arrepender, buscar, se a gente magoou alguém, buscar perdão, né? Esses são os frutos. Eu gosto que no 8 ele fala assim, sempre porém que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. Então o Senhor, ele sempre está aberto, né, para a gente pedir o perdão. O sacramento, ele tá aí para isso. É um momento de perdão, de arrependimento. E a gente precisa, né, e é tão importante que eu fiquei pensando, né, ele colocou a oração sacramental antes de falar até do batismo, né? Como é importante. E colocou a renovação do que já viria, né, de tão importante que era. Que a gente toma sobre nós o nome de Cristo, né, quando a gente se batiza. E é toda semana que a gente tem que estar disposto a tomar sobre nós. Assim, nada impuro pode ficar na presença do Senhor, como a Ana falou. Então, a gente precisa procurar nos arrepender para quando chegar no sacramento, como a Carol falou, né? Me limpar totalmente, porque eu estou tomando sobre mim o nome de Cristo. É algo muito sagrado. Não é só sério, mas é sagrado, né? A gente tomar o nome de nós sobre... É interessante a gente lembrar, né, que Cristo, ele encerrou, né, toda a questão do derramamento de sangue por sacrifício, né? E ele foi o último, né, e grande sacrifício de todos. E ele nos pede em troca um sacrifício, né? 2, né? Coração quebrantado e um espírito contrito, né? Que nós devemos nos apresentar dessa forma, né? O que ele requer de nós? Um coração quebrantado e um espírito contrito. E o que é esse coração quebrantado e espírito contrito, né? Que às vezes a gente tem até uma dificuldade de definir, né? E eu tenho aqui, anotado que está no meu livro de Mormon, aqui uma definição de coração quebrantado e espírito contrito de um manual do Instituto do livro de Mormon, que era desse tamanho, com uma capa marrom. Vocês lembram desse? Eu posso ler aqui para nós? Então, coração quebrantado, humilde, pessoa capaz de sensibilizar-se pelo Espírito do Senhor e deseja obedecer a todos os convênios e obrigações do Evangelho. Então, o que ele requer de nós? Que nós estejamos prontos e aptos para obedecê-lo, né? Para cumprir as obrigações do Evangelho, para reconhecermos a nossa posição de humildade e de dependência com ele, né? E o espírito contrito. A contrição é a evidência de um coração piedoso, cheio de profundo pesar pelo pecado. A conscientização da falta cometida e o desejo de obter o perdão por intermédio da graça de Deus. O espírito contrito é necessário à salvação. Então, aquele desejo, né? Tipo, puxa, eu preciso da graça do Senhor, então eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou buscar esse perdão
estou me conscientizando de que eu errei, que sem Cristo eu não posso me reconciliar, né? Então, buscar esse arrependimento. E buscar, então, participar do sacramento para renovação desses votos, né? Para poder sempre recordar do que Cristo fez por nós. Eu até lembrei aqui de uma coisa que eu tinha lido, que eu não coloquei nas minhas anotações, mas o Senhor fala lá em Mateus 26, e essa é a tradução de Joseph Smith: tomai, comei, isto é em lembrança de meu corpo, que dou como resgate por vós. Né? Então, só Cristo vai poder nos resgatar. E Ele exige tão pouco de nós, né? Só o desejo de reconhecermos que Ele é o nosso Salvador. E esse espírito de sempre nos arrepender e buscar sermos melhores criaturas. Né? E muito, muito legal, Débora. E eu gostei que no final, o último tópico do Vem e Segue-me, ele fala que os discípulos de Jesus Cristo cuidam de todas as almas. Então, quando a gente tem esse coração quebrantado, espírito contrito, a gente se compadece pelo outro, a gente quer estar com os outros e ver as outras pessoas bem, ver todo mundo reunidos. E é assim que ele fala, e fala assim: a escolha de seguir a Cristo é pessoal, mas os irmãos podem ajudar a nos manter no caminho certo. E aqui no versículo 7 fala que eles eram cuidadosos de que não houvesse iniquidade entre eles. E eu fiquei pensando, né, será que nós hoje, a gente está sendo cuidadoso, né, com as pessoas ao nosso redor, para que as pessoas estejam no caminho certo, né? Às vezes a gente não quer impor nem nada, né? Mas às vezes é preciso ter uma conversa sincera com alguém, né? E falar assim: olha, estamos sentindo a sua falta na igreja, ou saber falar, né? O episódio do Tyler e do Taylor, eles até falaram uma coisa interessante, né? Que às vezes a gente vai lá na igreja e às vezes houve alguma coisa que fala: nossa, né? Esse membro, tipo, não saí nada nessa sacramental, não me acrescentou em nada. E ele falou assim que nesses momentos, ele falou: imagina se todo mundo tem esse pensamento, que triste que não ia ser, né? Que já começou uma iniquidade. E o contrário, né? De falar assim: se todos estivessem em oração, Senhor, abençoa essa pessoa que falou essa coisa, que ela está precisando passar por isso nesse momento, que ela consiga ver, né? E se a gente tem esse cuidado, né, de orar pelo outro, de fazer com que o outro se sinta bem, né, que falam isso, que os verdadeiros discípulos de Cristo, eles cuidam de todas as almas, né? Então, pra gente cuidar das almas, achei muito legal esse tópico também. Eu acho interessante como a aula, ela começou com a solidão, né? Moroni sozinho, enfrentando o mundo e os perseguidores dele. E ela termina com esse convite para nós irmos à igreja, né? Como eles se reuniam, para que nós cuidemos uns dos outros, para que nós possamos nutrir uns aos outros espiritualmente, fortalecermos, né? Tomar o sacramento, sempre lembrar de Cristo. Então, não somos ilhas, nós precisamos um dos outros para nos fortalecer, né? E mesmo quando a gente não está bem e a gente vai na igreja e não está tudo... A gente pode pensar assim: hoje não tá bem, não tá legal. Mas às vezes uma pessoa pode vir e falar para você alguma coisa que vai te fortalecer, que vai fazer você ponderar, que vai fazer você às vezes ter um despertar, né, espiritual para alguma coisa que não estava legal na sua vida. E nós precisamos sim de ir à igreja, né? Porque às vezes a gente, putz, quem já não acordou aqui domingo de manhã? Ai, que preguiça de igreja hoje. Vamos ser sinceros, sim, né? Todo mundo. Mas a gente precisa estar lá. Primeiro, para participar da ordenança do sacramento. E segundo, porque a gente precisa desse convívio. A igreja é um hospital, né? Todos nós somos doentes, todos nós estamos lá para ser curados espiritualmente. E agora até me lembrei de uma escritura que está lá em Jacó. Na próxima semana a gente vai falar, tem um versículo que fala exatamente sobre isso. Que a igreja é para quem precisa, né? Se fôssemos perfeitos, fala, né? Isso. Por que nós vamos à igreja, né? Qual que é o nosso objetivo de lá ouvir os sermões? Jacó 2:8. E suponho que eles tenham vindo aqui para ouvir a agradável palavra de Deus. Sim, a palavra que cura uma ferida. Todos nós temos alma ferida por um ou outro motivo, né? Todos nós precisamos dessa reconciliação com o nosso Salvador. E onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor? Na igreja, né? Dos nossos líderes que estão lá sendo inspirados pelo Senhor e sabem as nossas necessidades, o que nós precisamos, dos nossos irmãos da igreja que estão lá para nos apoiar, para nos suportar, para nos ajudar em todas as nossas necessidades. E é dessa forma que o Senhor quis que fosse, né? Se não fosse dessa forma,
seria de outra, mas é dessa que ele quis que fosse, que houvessem igrejas e que nós nos reuníssemos a miúde para partilhar a sua palavra, né? E que a gente, então, possa, assim, dessa forma e com mais ânimo, né? Mesmo nos dias em que a gente se sente um pouco para baixo, né? Um pouco desmotivado. E pensar quem eu posso servir. Quando a gente tira o foco da gente, né? Principalmente os membros novos, os pesquisadores falam muito aqui também sobre isso, né? Pra gente passar isso para eles. E pedir ajuda também, né? Porque a gente vai passar por situações que às vezes até esse conselho de tipo, pensa o que você pode fazer por outro, às vezes é até difícil, né? Por alguém que tá passando por esse tipo de sentimento na igreja. Eu lembro uma época atrás, quando o meu mais velho tinha por volta de uns 2 anos, que daí ele começou a bagunçar, né? Era sempre um drama, não queria ficar na aula, daí ele saía correndo e daí eu tinha que... Sabe assim, a igreja era estressante demais pra mim. E chegou uma época que eu tava tão estressada que eu comecei a ter ataque de pânico na igreja. Só de pensar que o meu filho poderia fazer algum, sei lá, sabe? E daí passou, né? Eu passava estresse na igreja, daí passou pra ataque de pânico na igreja, e daí passou pra ataque de pânico dias antes de ir na igreja, só de pensar, de novo, que eu ia ter que ir na igreja, que talvez eu passasse por aquilo, né? Então, a gente tem que ter sensibilidade com todo mundo, com todo tipo de pessoa, porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa tá passando. E nesse caso, eu lembro, tendo ataque de pânico, né? Se você me falasse, Ana, mas só tipo, né? E aquilo não ia resolver, né? Mas você tem que pedir ajuda, tem que fala pro bispo. Bispo, eu tô com dificuldade de sentir o espírito na reunião sacramental. Para mim é muito difícil vir aqui com as crianças, eu tenho ataque de pânico. Se abra, né? Fale com o bispo, procure ajuda profissional, mas vá à igreja. E se você tiver que faltar um domingo, você não vai morrer, ninguém vai morrer, mas peça ajuda. E é nessas horas que essa... Não tem só o bispo, né? Coitado do bispo. Fala com o presidente da sala. E é isso que eu ia falar. Nessas horas, por isso que a gente vive em ala. Em ala, né? É uma comunidade. Uma comunidade. Se não quer falar com o bispo, não tem problema. Fala com a administradora, com a presidente, ou com a sua amiga lá. Se tem alguém que você tem afinidade, conversa com ela, porque é bem provável que o seu sentimento não é nada novo, não é nada que ninguém aqui nunca experienciou. Todos nós já tivemos esse tipo de sentimento. Ai, que saco, que discursante, ai, eu não quero, ai, não... Todo mundo já. Então... Vamos se unir. Então, pedir ajuda é se manter no caminho certo, porque um cuida do outro, tá? Então, Débora, muito obrigada pela sua participação, foi excelente. Sentimos o seu espírito doce aqui, queria conversar mais, né? Foi tão gostoso, obrigada. Eu que agradeço o convite. Imagina. Obrigada, meninas. Foi uma discussão muito boa, e eu não sei se vocês aí de casa sentem, mas quando a gente fala sobre doutrina, sobre convênios, sobre ordenanças, o espírito é um pouco diferente aqui na nossa discussão. E eu tenho certeza que todas nós aqui na mesa sentimos, e esperamos que vocês aí de casa também possam ter sentido isso também. E então é isso. Muito obrigada, pessoal. Comenta, por favor, o que vocês gostaram, talvez não gostaram, ou se tem pensamentos diferentes. A gente adora os comentários de vocês. Manda mensagem pra gente no Instagram, manda mensagem aqui no YouTube. A gente adora continuar esse estudo com vocês através das redes sociais. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.